Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso. Rafael Marques Oliveira aqui para vocês. A gente vai agora falar sobre meias externos, o que muita gente pode chamar de ponta, o que muita gente pode chamar de extrema. O nome pouco interessa. Vocês sabem que é aquele jogador que está na beirada do campo, que é muito identificado por ter um para um muito forte, beleza? Que é a posição que Neymar é originalmente conhecido e ele vai ser um dos nossos exemplos aqui. Bom, essa aula que a gente vai falar agora, essa aula que a gente vai fazer agora, sobre externos e quais são as capacidades que o externo tem que ter para ser um externo de topo, para ser um grande jogador, beleza? Dito isso, eu vou mostrar para vocês aqui algumas capacidades, algumas características que o externo tem que ter para ser um jogador de topo e vocês podem ver que são várias. Eu vou começar com aquela que é a capacidade mais importante para mim, para um externo tem que ter, que é um para um ofensivo. O externo ele vai cair diversas vezes no jogo em situação de 1 para 1 e ele tem que ser competente o suficiente para conseguir vencer esse duelo. Na medida que ele vence esse duelo, na medida que ele vence esse embate, digamos assim, ele abre muitas possibilidades no jogo dele. Ele abre possibilidade para finalização, ele abre possibilidade para assistência, ele abre possibilidade para um cruzamento, que pode também ser uma assistência. Então, se ele não tem isso muito forte no jogo dele, difícil ele conseguir jogar nessa posição. Esse é o critério mais importante. E aí, geralmente, o que diferencia os externos, os extremos aí, é o percentual de vitórias, né? Um extremo ganha 80% dos duelos, outro, um externo, né? Ganha 80%, outro ganha 75%, outro ganha 71%. Isso aí vai diferenciando o melhor nesse critério para outros, né? E também tem a característica desse 1 para 1 ofensivo dele, né? Se ele vai para o fundo, se ele vai para o meio, se ele joga de pé trocado, né? Se ele é um destro que joga na esquerda, ou um canhoto que joga na direita, como o Messi começou a carreira. Enfim, todos esses quesitos importam, são relevantes, mas no fim das contas o que a gente quer é que quando ele parta para um ele ganha o duelo. É isso que a gente deseja. Bom, um externo, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ele vai cair nessa situação de 1 para 1 que ele tem que resolver com drible. Ele tem que ser habilidoso o suficiente para conseguir resolver essa situação de um contra um. Muitas vezes não, muitas vezes ele vai precisar ganhar na força, ele vai ter que dar um tapa para conseguir chegar na frente do seu marcador, com força, com velocidade de aceleração, com arranque, com potência, mas muitas vezes não. Muitas vezes ele vai estar em espaços curtos, e aí ele vai precisar ser habilidoso o suficiente para conseguir sair de uma situação. E a gente pode dar um exemplo muito claro disso. Quem não se lembra da situação do Robinho, né? Brasil e Equador, toma lá, vai para lá que eu vou para cá, sei lá como foi que ele batizou. Que ele caiu em uma situação de 2 contra 1, sem espaço, sem capacidade de esticar uma bola para ganhar na velocidade, na força, e teve que ser habilidoso para resolver a situação com drible, e isso acabou sendo marcante na carreira dele. Então o externo também tem que ter drible. O externo tem que ter assistência, um jogador que não é somente de gols, é um jogador que tem que ter ali um número balanceado de gols e assistências. Conheço muitos externos que só tem gols e não tem assistências, então eles já ajudam muito a equipe dele, mas eles não ajudam tanto quanto se ele conseguisse ter ali um número de assistências razoável. E o externo, independente se ele é destro ou canhoto, de pé trocado ou não, ele vai cair em situações de assistência. Se ele joga de pé trocado, quando ele puxa para o corredor central, e ele tem um atacante de facão, né, de ataque à profundidade, ele tem a possibilidade de achar um passe ali. Quando ele vai para a profundidade, se ele é um jogador que joga no pé certo, né, ele tem situação de cruzamento, de passe para trás. Se é um jogador ambidestro, como é o caso de Neymar, por exemplo, isso abre muito o leque de possibilidades. Né? Para onde ele for, ele tem capacidade de assistir. Isso é importante. Ele tem que ter a capacidade de atacar a profundidade das costas da última linha com ruptura, com controle se entra impedido ou não, né? Então ele tem que ter uma boa leitura da linha, ele tem que conseguir entrar na área e finalizar, sair nessa situação de um para um contra o goleiro e fazer o gol e finalizar e ser efetivo. Desculpa. Ele tem que ter capacidade de subir pressão. A equipe adversária está iniciando sua primeira fase de construção. Então, geralmente é ele, inclusive, que puxa a subida de pressão, que vai atacar o lateral, que vai atacar o zagueiro para conseguir pressionar e roubar a bola em uma zona mais alta. Ele também tem que ter a capacidade de fechar espaços, né? Conseguir ali, na medida que subir pressão, conseguir induzir para o lado que ele quer, conseguir fechar uma linha de passe para conseguir ser efetivo nessas ações. Bom, aqui o externo, aquilo que mais me chama a atenção no externo que tem que fazer, que é o que eu comecei esse vídeo falando, é ganhar o 1 para 1. Um externo que não ganha 1 para 1, um externo que não vai ali para a situação de 1 para 1 e não é efetivo, dificilmente ele vai conseguir chegar num alto nível, beleza? Bom, e como a gente vem dizendo, mais uma vez a gente mata a cobra e mostra o pau. Então a gente vai ver aqui os exemplos, principalmente com o Neymar.
Bom, pessoal, então vamos lá, vou dar play aqui. A gente vai falar sobre os externos. E o primeiro é a principal obrigação defensiva que o externo tem, né? É importante que eu falo, não está nos exemplos, mas é importante citar que o externo tem uma obrigação ofensiva muito grande de acompanhar a lateral. Se a pressão subir não for efetiva, de baixar junto com o lateral subir. Ou quando estiver em bloco baixo, acompanhar a lateral. Mas por que eu não coloco no vídeo? Por que eu não coloco aqui? Porque eu não acho isso um diferencial para um externo. Não acho que essa é uma capacidade, é um parâmetro que vai diferenciar um externo normal de um externo de alto nível. Capacidade de subir a pressão, acho que sim. Nem todo externo tem o time, o feeling, a percepção de subir pressão na hora certa, de induzir para o lado que quer, de fechar a linha de passe. Mas qualquer externo é capaz de voltar com o lateral. Ele é capaz de voltar com o lateral. Às vezes pode executar melhor ou pior, mas ele é capaz de executar. Então isso não diferencia tanto assim o externo, ok? Então vamos para a primeira obrigação defensiva do externo, que é isso que eu expliquei, né? Subir pressão, tapando linha de passe, fechando espaços, direcionando para onde ele quer. Aqui a gente vê, vou pausar aqui, o Cursor tá ligado, o Bruno Henrique tá meio que dividindo entre os dois, mas principalmente com o jogador que está à sua direita. Mas olha de quem ele vai roubar a bola. Por quê? Porque ele está atento, ele está direcionando, ele está fechando os espaços certos. Opa! Aqui ele sai para efetivar, para fazer o gol. Bom, uma outra capacidade que o atacante tem que ter, isso que o Neymar vai mostrar agora, é a capacidade de atacar as costas da última linha em ruptura, sair em um contra o goleiro e ser efetivo, fazer gol. Que é isso que ele vai sair. Ter um bom aproveitamento em relação a isso. É fundamental. E só antes de mostrar o 1 para 1 buscando profundidade, uma questão que é interessante. Vai ter um exemplo aqui muito parecido, mas que esse exemplo que eu mostrei agora não mostra, mas o próximo exemplo mostra, que é a capacidade do atacante de segurar a linha, né, de passar na hora certa para não entrar impedido. Isso é super importante também. 1 para 1 buscando a profundidade, isso aí é uma questão mais de força, né, vou dar o tapa e vou chegar na frente. E ele pode fazer 1 para 1 buscando tanto a profundidade, como vencer o duelo, né, vencer 1 para 1 buscando o corredor central. A gente vai ter exemplos das duas coisas. Neymar buscando 1 para 1 na profundidade, né? E aí ele acaba, deixa eu pausar aqui, ele acaba sofrendo a falta, ele faz ataca a profundidade, né? Vai no 1 para 1 para a profundidade e acaba sofrendo a falta. E também, tá batendo ele? E também, e também agora 1 para 1 que ele busca o corredor central, ele busca atacar o corredor central. 1 para 1 para jogo anterior, para jogo interior. No primeiro exemplo, ele fez 1 para 1 buscando o fundo, agora ele faz 1 para 1 buscando o meio e finalização. Mais um e caixa. Bom, esse aqui é o exemplo que eu queria mostrar a vocês, que tem uma diferença, por exemplo, anterior. Ele vai sair em 1 contra 1 contra o goleiro, vai ser efetivo, mas olha como ele